falar sobre microbioma intestinal e é um assunto que eu falo muito aqui, né? E gosto muito de falar. Mas eu tenho uma novidade, trago uma novidade para vocês hoje e que saiu recentemente agora na revista Nature em meados de dezembro, né? Então tá saindo do forno. Mas será que é novidade mesmo? E quando a gente começa a estudar sobre o intestino e a gente observa o quanto ele influencia no nosso organismo, nas nossas funções, o quanto ele é importante para essa relação saúde e doença, a gente vai verificar que isso não é tanto novidade assim, né? Mas a gente vai correlacionar hoje, neste estudo, a relação do microbioma intestinal, como ele influencia em você estar motivado, em você estar animado para a prática de atividade física. E será que é por isso que eu acordo todo dia tão motivada para levantar e fazer meu exercício? Pode ser uma das influências, sim. Então, nesse estudo, ele avaliou, ele estudou e ele trouxe essa influência do microbioma intestinal com o seu ânimo, essa relação na prática da atividade física. E como foi que eles descobriram isso, né? Então, na verdade, de acordo com os pesquisadores, algumas bactérias intestinais, elas aumentam, na verdade, essa liberação de dopamina. E isso a gente já sabe, né? O nosso intestino, ele é produtor, ele é intensificador, ele é um ajustador, ele é um equilibrador, não só das funções de neurotransmissores, quanto das funções hormonais, né? Então, nada mais, nada menos do que a gente já sabe, só que a gente correlacionou com o exercício, né? A liberação de dopamina durante os exercícios. Então, isso auxilia na sua motivação individual. É por isso que pessoas que têm os mesmos, vamos dizer assim, mais ou menos vivem na mesma casa, têm mais ou menos os mesmos hábitos, diferenciando uma coisa ou outra, não têm a mesma motivação para a atividade física. E isso tem diversos fatores, como a gente sabe, não é só um único, mas o que eles estudaram é que o intestino e de que esse intestino é povoado, ele pode influenciar ou na motivação ou na desmotivação de você levantar e fazer seu exercício físico. Então, olha que interessante, né? E para a realização desses estudos, eles utilizaram os camundongos, né, 200 camundongos, e o que foi que eles observaram inicialmente? Primeiro, esses camundongos foram induzidos a correr, né, a fazer o giro naquelas rodinhas, né, e a caminhar na esteira, e eles apresentaram uma ampla gama de diferença no seu desempenho. Então, observou que esses mesmos camundongos, eles obtiveram desempenhos diferentes no mesmo exercício, né? E como cientistas, eles não encontraram, na verdade, nenhuma ligação entre os genes e a performance desses camundongos, eles passaram a buscar outras causas. Dentre as outras causas, as bactérias intestinais. Então, o metabolismo, a reação desses camundongos à atividade física justificaram, neste estudo, a diferença de desempenho através do tipo de microbioma. E para analisar isso, o que foi que eles fizeram? Eles deram para esses camundongos, né, para analisar o desempenho dessa microbiota intestinal em relação ao ânimo, né, a motivação para o exercício físico, eles utilizaram uma estratégia bem radical. Então, eles deram um coquetel de antibióticos que levou eles a eliminarem, né, que a gente sabe que o antibiótico, ele causa uma alteração, né, nesse microbioma intestinal. E eles observaram que após essa medicação, o desempenho desses camundongos caiu em 50%. Então, observe como a microbiota intestinal influenciou nesse desempenho. E observe como certas medicações alteram a nossa microbiota intestinal. Altera o nosso intestino e altera as funções do nosso corpo, né? E aí, o que foi que eles fizeram? Eles compararam o anterior, depois ao uso do antibiótico,
e observaram que, comparado ao desempenho anterior, eles foram muito melhores do que após a medicação, do que após a alteração desse microbioma intestinal. E isso vem muito, como eu já falei, da relação, né, desse microbioma com a dopamina. Então, a hipótese desses cientistas que havia uma espécie de via que conectava o microbioma intestinal a uma área do cérebro fundamental para essa motivação foi que levou a esse estudo e que levou a eles relacionarem, né, a microbiota com a motivação e com a liberação de dopamina por certas bactérias que estão nesse microbioma. Então, de acordo com esses pesquisadores, o microbioma, na verdade, ele influencia a produção de metabólitos que são identificados por esses neurônios que estão presentes no nosso intestino e que são ativados durante o exercício físico. Esses neurônios, eles transmitem um sinal para o cérebro capaz de elevar a dopamina no corpo. E a dopamina, ele é um neurotransmissor, um dos mais importantes no que diz respeito à motivação para o exercício físico. Então, na verdade, os resultados dessa pesquisa, desses estudos, foram considerados muito animadores, né? Porque a gente pensa, lógico, que essa motivação para o exercício físico, ele vem não só desse microbioma, ele tem vários aspectos, mas que bom que o microbioma, que existem formas, né, de você tratar, de você modular esse microbioma, tem uma função, tem uma influência tão tamanha, tão importante, quando a gente diz respeito à atividade física, né? Então, lógico que esse é um dos primeiros estudos, né? Um estudo recente, mas um dos primeiros estudos. Lógico que a gente precisa de mais estudos, né? Para a gente realmente comprovar essa via de existência do intestino com o cérebro. Mas o que acontece? Intervenções, a gente já pode fazer intervenções terapêuticas, e intervenções terapêuticas são feitas, sim, né? Nesse microbioma, nesse intestino, e que vão levar à modificação, à melhora desse equilíbrio nesse microbioma, levando à liberação, à formação de neurotransmissores que vão sim trazer essa motivação, trazer esse bom humor, trazer esse ânimo, não só para a prática de atividade física, como para qualquer outra atividade. Então, vamos modular esse intestino, vamos melhorar esse nível de inflamação desse intestino, vamos povoar esse intestino dessas boas bactérias e vamos levantar do sofá e ir para a nossa atividade física, porque ela também influencia no nosso microbioma, que isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Até lá!